Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é central no direito administrativo brasileiro. Um conceito que parece simples, mas, olha, tem bastante detalhe. Quem exatamente são os agentes públicos no Brasil? Olá, é um tema fundamental mesmo, porque mexe com a estrutura do Estado e principalmente com a responsabilização de quem atua em nome dele, né? Exatamente. E para destrinchar isso, a gente vai olhar para o texto da lei, especificamente o artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. É a Lei 8.429 de 92, mas com as alterações importantes que vieram em 2021. Isso. E não vamos ficar só na lei. Vamos também explorar como os grandes estudiosos do direito, a doutrina, enxergam e classificam esses agentes. Existem visões diferentes e é interessante ver como elas se comparam. Perfeito. Nosso objetivo aqui é clarear essa definição legal, que é bem ampla, e entender as principais categorias que os especialistas propõem. Afinal, como se organiza esse universo de pessoas que servem ao Estado de alguma forma? Então, vamos começar pela lei. O que diz exatamente esse artigo 2º da Lei de Improbidade? Ele já dá a largada com um conceito bem aberto, né? Sim, bastante aberto. O caput do artigo 2º ele diz assim, que se reputa agente público, para os efeitos da lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ah, isso é importante. Mesmo sem salário ou só por um tempo. Exato. Mesmo sem salário, como um voluntário em alguma função específica, ou transitoriamente como um mesário numa eleição. A lei não exige vínculo permanente nem pagamento. Entendi. E continua. Isso. Aí diz: por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Ou seja, não importa como a pessoa chegou lá. Pode ser eleito, concursado, nomeado para um cargo em comissão, contratado temporariamente. Qualquer forma de vínculo. E aí vem a parte final que amarra tudo. Mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. E essas entidades do artigo 1º são, bom, basicamente toda a administração pública, né? Direta e indireta de qualquer poder, União, Estados, municípios, Distrito Federal. Exatamente, abrange todas as esferas e entidades que compõem o setor público. Então a definição legal é realmente muito inclusiva. A ideia é não deixar brechas para quem atua em nome do poder público escapar da responsabilidade por improbidade. Faz todo sentido. E aí veio a atualização de 2021, que você mencionou. Ela acrescentou um parágrafo único nesse artigo 2º. O que ele trouxe de novo? O parágrafo único foi um reforço importantíssimo nessa ampliação. Ele estendeu explicitamente a aplicação da lei aos particulares. Particulares. Como assim? Pessoas ou empresas fora do governo? E isso mesmo. Ele diz que os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social. E aí vem o ponto-chave dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ok, até aí, reforça o que já estava no caput sobre as entidades. Sim, mas ele continua e diz que essa responsabilidade se estende, inclusive, àquelas pessoas físicas ou jurídicas que celebram com entes públicos ou recebam deles subvenções, benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. E detalha mais, ou que para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Uau! Então, peraí. Isso significa que uma empresa privada que tem um grande contrato com o governo ou uma ONG que recebe muito recurso público. Exatamente. Se essa entidade privada, pessoa física ou jurídica, celebra convênios, contratos de gestão, termos de parceria, contratos de repasse ou qualquer instrumento que envolva o gerenciamento de dinheiro público, ela também pode ser responsabilizada nos termos da Lei de Improbidade.
A responsabilidade patrimonial fica limitada ao dano causado aos cofres públicos, mas a sujeição à lei está clara. Entendi. A mensagem é clara. Mexeu com dinheiro público, mesmo sendo particular, está sujeito às regras de probidade administrativa. A lei realmente buscou fechar o cerco. Sem dúvida. A intenção foi alargar o máximo possível o conceito para fins de responsabilização por atos que prejudiquem a administração pública. Ok, a lei definiu o quem de forma bem ampla. Mas aí, como você disse, entram os estudiosos, a doutrina, tentando organizar esse universo. E parece que não há uma única forma de fazer isso, né? Como são essas classificações? Aí a gente entra num campo mais teórico, mas com reflexos práticos. Existem diferentes propostas de classificação. Uma das mais conhecidas e, digamos, tradicionais é a do professor Hélio Lopes Meireles. Ah, Hélio Lopes, um clássico do direito administrativo. Como ele organiza os agentes públicos? O Hélio Lopes propõe uma divisão em 5 categorias. A primeira, e talvez a mais discutida, é a dos agentes políticos. Quem seriam esses agentes políticos na visão dele? Para o Hélio Lopes, seriam os integrantes dos mais altos escalões do governo, aqueles com funções eminentemente constitucionais. Ele inclui aí os chefes do executivo, presidente, governadores, prefeitos e seus auxiliares diretos, ministros, secretários. Os membros do poder legislativo, senadores, deputados, vereadores. Até aí parece intuitivo. Sim, mas ele vai além. Ele também classifica como agentes políticos os membros da magistratura, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores e os membros do Ministério Público, promotores, procuradores e também os membros dos tribunais de contas e os representantes diplomáticos. A característica principal seria a ampla liberdade funcional e as prerrogativas próprias, definidas na Constituição. Interessante essa inclusão de judiciário e MP como políticos. Vamos guardar isso. Quais as outras categorias do Hélio Lopes? A segunda categoria são os agentes administrativos. Basicamente, são os servidores públicos em sentido mais estrito, aqueles que têm um vínculo profissional com o Estado, geralmente de natureza permanente, e exercem funções administrativas, técnicas, operacionais. Entram aí os concursados? Os estatutários? Sim, os estatutários, os seletistas, contratados pela CLT na administração pública, os ocupantes de cargos em comissão e também os contratados temporariamente por excepcional interesse público. São aqueles que formam a máquina administrativa no dia a dia. Certo. A terceira categoria? São os agentes honoríficos. São cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitariamente determinados serviços ao Estado, sem vínculo empregatício ou estatutário e geralmente sem remuneração, mas em razão da honra de sua condição cívica. Ah, como os exemplos que demos antes. Exato. Os exemplos clássicos são os jurados do Tribunal do Júri e os mesários eleitorais. Eles exercem uma função pública relevante, mas de forma pontual e honorífica. Faz sentido. E a quarta? A quarta são os agentes delegados. São particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade ou serviço público, por sua conta e risco, mas sob a permanente fiscalização do poder delegante, que é o Estado. Quem se encaixa aí? Empresas que ganham licitação. Isso. Os concessionários e permissionários de serviços públicos, como empresas de transporte coletivo, de energia elétrica, os leiloeiros, tradutores públicos juramentados, eles não são servidores, são particulares, mas agem por delegação do Estado. Ok. E a quinta e última categoria do Hélio Lopes? São os agentes credenciados. São aqueles que recebem da administração a incumbência de representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder público credenciante. Um exemplo disso. Pense, por exemplo, num médico que é credenciado pelo SUS para realizar um procedimento específico e é pago por isso, sem ser servidor. Ou um perito nomeado para atuar num caso pontual. Ele representa a administração naquele ato específico. Entendi. Então, na visão do Hélio Lopes, políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. 5 categorias. Mas você mencionou que essa não é a única visão, né?
a uma corrente mais moderna. Sim, existe outra corrente doutrinária importante associada a nomes como Celso Antônio Bandeira de Melo e Maria Silvia Zanella de Pietro, que propõe uma classificação um pouco diferente, considerada por muitos como mais ajustada à realidade atual e à Constituição de 88. E como essa outra visão organiza os agentes públicos? Essa corrente geralmente trabalha com 4 categorias principais. A primeira também é a de agentes políticos, mas aqui a definição é bem mais restrita que a do Hélio Lopes. Ah, aqui está uma diferença importante. Quem são os agentes políticos para essa visão? Para Bandeira de Melo e de Pietro, agentes políticos são apenas aqueles que integram os ápices da estrutura organizacional do Estado, os titulares dos poderes e seus auxiliares imediatos, que formam a vontade superior do Estado. Basicamente, os chefes do Poder Executivo, presidente, governadores, prefeitos, os membros do Poder Legislativo, parlamentares e os ministros e secretários de Estado e município. E o Judiciário e o Ministério Público? Ficam de fora dessa categoria de políticos? Exatamente. Nessa visão, magistrados e membros do MP não seriam agentes políticos. Eles integram carreiras de Estado com garantias e funções específicas, mas não participam diretamente da formulação das políticas governamentais como os chefes de poder e seus auxiliares. Eles seriam classificados em outra categoria. Que seria? A segunda categoria, servidores públicos. E aqui o conceito é bem amplo, englobando todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho de natureza profissional com as entidades governamentais, sejam da administração direta ou indireta. Então entrariam aqui os estatutários, seletistas, temporários e também os membros do Judiciário e do MP. Sim. Nessa visão, os servidores públicos seriam divididos em subcategorias, como servidores estatutários, a maioria, regidos por estatuto próprio, empregados públicos, contratados pela CLT, e os servidores temporários, contratados por tempo determinado. Magistrados e membros do MP entrariam como espécies de servidores estatutários, com regimes próprios e diferenciados, claro, mas dentro da categoria maior de servidores públicos. Entendi. Uma visão bem diferente da do Hélio Lopes para juízes e promotores. Qual a terceira categoria dessa corrente? A terceira categoria são os militares. Eles são considerados uma categoria à parte devido às especificidades do regime jurídico deles, que é distinto tanto dos servidores civis quanto dos agentes políticos. Inclui os membros das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e também os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos estados e do DF. Uma categoria específica para os militares. Faz sentido pelas peculiaridades. E a quarta e última? A quarta categoria são os particulares em colaboração com o poder público. Aqui entram aquelas pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo empregatício e sem remuneração habitual, mas atuando como se fossem agentes públicos em certas situações. Isso se parece um pouco com algumas categorias do Hélio Lopes, né? Quem estaria aqui? Posições. Aqui entrariam os que atuam por requisição, como os jurados e mesários, semelhantes aos honoríficos do Hélio Lopes. Também os gestores de negócios públicos e os contratados por locação civil de serviços. E, de forma mais ampla, inclui também os empregados de empresas privadas que prestam serviços públicos, como os das concessionárias, parte dos delegados do Hélio Lopes, notários e registradores, leiloeiros, tradutores públicos. Basicamente, particulares que, de alguma forma, colaboram com a função pública sem serem servidores ou agentes políticos. Ok. Por essa visão mais moderna, temos políticos em sentido restrito, servidores públicos em sentido amplo, incluindo magistrados e MP, militares, categoria própria, e particulares em colaboração, 4 categorias. A grande diferença, então, que salta aos olhos, é realmente a definição de agente político, né? A visão tradicional é bem mais ampla nesse ponto, incluindo o Judiciário e MP, enquanto a moderna restringe aos formuladores de políticas. Exatamente. Essa é a principal divergência e ela não é meramente acadêmica. Como você disse antes, saber se um agente é classificado como político ou administrativo servidor pode ter implicações importantes. Que tipo de implicações? Pode influenciar, por exemplo,
o foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado, o regime de responsabilidade por certos atos, se respondem por crime de responsabilidade ou apenas por improbidade administrativa, por exemplo, ou até mesmo a aplicação de certas normas disciplinares. A classificação pode definir o conjunto de regras aplicáveis àquele agente. E como o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem se posicionado sobre isso? Qual visão parece prevalecer nas decisões? Olha, a jurisprudência sobre isso não é totalmente uniforme e pode variar dependendo do contexto específico da discussão. No entanto, como o material que a gente consultou aponta, há uma tendência no STF, em diversas decisões, a considerar membros do Ministério Público e da magistratura como agentes políticos para certos fins, especialmente quando se discute a sujeição a regimes específicos de responsabilidade ou prerrogativas. Então, nesse ponto específico da classificação de juízes e membros do MP, o STF parece se alinhar mais com a visão tradicional do L. Lopes Meireles. Parece que sim, em muitas situações. Embora a doutrina mais moderna argumente fortemente contra essa classificação, na prática, a visão mais ampla de agente político, incluindo esses membros, ainda encontra bastante respaldo nas decisões do Supremo. É um ponto de tensão interessante entre a teoria e a prática jurídica. Muito interessante mesmo. Então vamos tentar amarrar as pontas. A Lei de Improbidade, artigo 2º, usa um conceito de agente público super abrangente para garantir que todo mundo que atua pelo Estado ou gerencia dinheiro público possa ser responsabilizado. É uma definição funcional, focada na atividade. Perfeito. A lei não está muito preocupada com a etiqueta da classificação doutrinária, mas sim em definir o universo de pessoas sujeitas às suas normas de probidade. Mas, por outro lado, a doutrina tenta organizar esse universo em categorias, e aí surgem visões diferentes, principalmente sobre quem ocupa o topo da pirâmide, os agentes políticos. Essa divergência teórica, embora não mude a amplitude da lei de improbidade em si, pode ter consequências práticas em outras áreas do direito e na forma como entendemos os diferentes papéis dentro do Estado. Exatamente. A classificação ajuda a entender estrutura, as diferentes naturezas de vínculo, as responsabilidades específicas de cada grupo e, como vimos, a forma como se classifica um agente pode sim influenciar o regime jurídico ao qual ele está submetido. O que nos leva a uma reflexão final, talvez. Se a teoria diverge sobre como classificar esses agentes, especialmente os chamados políticos, e se essa classificação pode impactar o regime de responsabilidade, Sim. Fica a pergunta: como essa falta de consenso teórico ou a adoção de uma visão específica pelos tribunais afeta a aplicação concreta de leis tão importantes como a própria Lei de Improbidade Administrativa? Será que a forma como classificamos um agente facilita ou dificulta o controle dos atos da administração e a busca por uma gestão pública mais íntegra e eficiente? é uma boa questão. Como a teoria jurídica conversa ou às vezes não conversa tão bem com a necessidade prática de controle e responsabilização no dia a dia da administração pública brasileira. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Fica a reflexão, um tema complexo, mas essencial para entender o funcionamento do nosso Estado. Sem dúvida. Acho que conseguimos dar uma boa geral sobre quem são os agentes públicos no Brasil, olhando tanto a lei quanto as visões dos especialistas. Sim, espero que tenha ajudado a clarear esse conceito tão importante. Com certeza ajudou. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço.